Muita gente ainda acha que os homens estão se afastando dos relacionamentos porque ficaram frios, imaturos ou incapazes de amar. Mas quando você observa o comportamento moderno com atenção, percebe outra coisa: os homens estão cansados. Cansados de relações onde precisam provar valor o tempo inteiro. Cansados de serem tratados como descartáveis. Cansados de investir emocionalmente em ambientes instáveis. E o mais interessante é que quanto mais alguns discursos modernos prometem liberdade e empoderamento, mais os relacionamentos parecem frágeis, competitivos e vazios. Os homens começaram a perceber que paz mental também é qualidade de vida. E quando eles descobrem isso, muita coisa muda. Gente, eu vou desabafar uma coisa assim muito clara, e eu acho que não sou só eu que está vivendo isso. Eu acho que tá tão chato ser solteira em 2026, não no sentido tipo, ai, quero ter alguém e tal, não. Tá chato conhecer alguém, tá chato querer se envolver com alguém, tudo parece um joguinho. Eu sinto que os caras que eu tenho encontro, eu não vou falar todos, tá, porque seria injusto falar isso, mas eu sinto que é tudo tão difícil fazer acontecer, é tão difícil ver uma atitude, pessoas que querem alguma coisa de fato. Então, quando você tira aquele cara do pedestal por um minuto, você fala assim, na realidade, aquela conversa talvez se perdurou, porque eu compartilhei mais a minha vida ou experiências. Então, eu não vou falar que, tipo, o problema tá nos homens, mas eu vou falar que o problema tá em ser solteiro, talvez em 2026. E isso eu não sei se é porque agora eu já tô beirando aos 30, se a geração é diferente, se é porque eu percebo que, assim, tem muita gente querendo namorar, muita gente querendo conhecer pessoas, mas poucas pessoas dispostas a fazerem isso acontecer. Então, também não adianta você falar assim, ai, não tem cara bonzinho, e aí o bonzinho chega e você fala, ai, mas eu gosto do cara sacana, entendeu? Não é isso. Eu dou valor no bonzinho. A questão é que até o bonzinho tá traumatizado demais e não tá querendo fazer acontecer, entendeu? Tipo, é só comigo isso? Repara no padrão desses vídeos. Existe sempre uma surpresa quando homens demonstram menos interesse em assumir certos tipos de relacionamento. Como se fosse obrigação masculina aceitar qualquer dinâmica emocional, financeira ou familiar apenas para não ficar sozinho. Só que a realidade mudou. Hoje muitos homens analisam risco emocional, desgaste psicológico, estabilidade e reciprocidade antes de entrar em um relacionamento. E isso incomoda porque durante muito tempo venderam a ideia de que o homem sempre aceitaria tudo em troca de companhia. Mas agora muitos perceberam que solitude não é fracasso. Às vezes, é liberdade. O que esses vídeos mostram não é ódio entre homens e mulheres. É um choque de expectativa. Uma geração inteira de homens começou a entender que relacionamento sem paz não é prêmio. É desgaste. Gente, eu tava conversando com um amigo meu sobre a solidão de ser solteira, né? Tipo, vai muito além, gente, do estar sozinha e você se sentir bem com a sua companhia. Vai muito além porque eu que tô numa fase que a maioria, tipo, gente, 90% das minhas amigas namoram, são casadas e tudo mais. Cara, é muito difícil, tipo assim, e eu tô vendo que cada vez mais o meu movimento é de me afastar dessas pessoas, dessas minhas amigas, que são as minhas melhores amigas. Simplesmente isso. Porque eu não me sinto bem. Tipo assim, eu não tô bem também numa questão na questão amorosa e tal, tem algumas questões, então estar com casais é a mesma coisa que me dá uma facada. Tipo assim, eu fico muito mal, gente, eu fico muito mal de estar com um monte de casal, rodeada de um monte de casal. Então, tipo, pra mim não é fácil. E aí, eu fico me culpando também, em vários momentos, de tipo assim, nossa, eu tô me afastando das pessoas que me amam e das pessoas que eu amo, porque eu não tô conseguindo lidar com isso, sabe? Não tô conseguindo lidar com o fato de ficar rodeada de um monte de casal. E ao mesmo tempo que eu sei que isso tá me preservando, porque eu sei que cada vez que eu fico rodeada de um monte de casal, eu volto pra casa muito mal. Ou eu faço alguma merda e... mandar mensagem pra quem não deveria. Porque fica com aquele sentimento, sabe? Tipo, você fica com aquele sentimento de tipo assim, por que eu não tenho? Por que essas pessoas todas vivem um amor, todas vivem um relacionamento e eu não tô vivendo, sabe? Então, gente, é muito difícil. Eu não sei, às vezes pode ser, sei lá, do que, da minha cabeça, assim. Mas, tipo, realmente é algo muito sincero dentro de mim, assim. Não é culpa de ninguém. Talvez nem minha, né? Porque eu não encontrei uma pessoa legal pra eu ter um relacionamento. Então, a gente fica num momento, assim... Então, tipo assim, nesse momento, agora, o que eu procuro fazer? Sair com pessoas solteiras. Eu não tenho muitas opções, mas às vezes, entre estar no meio de um monte de casal e estar com uma amiga que não é, talvez, tão minha amiga, e vá pra uma festa, fazer alguma coisa, eu tô preferindo
estar com uma pessoa que não é tão a minha amiga, sabe? Porque aí isso não tá me fazendo mal, sabe? Tipo, querendo ou não, às vezes estar ali naquele meio de um monte de casal me faz mal. E aí eu tô tentando me preservar da melhor forma possível. É óbvio que eu tô tentando curar isso em mim também, porque eu não quero viver assim, porque eu amo minhas amigas, não quero deixar de estar com elas por conta disso. Mas tá difícil. Outro ponto importante nesses vídeos é a dificuldade de aceitar que atração e relacionamento não funcionam mais só na base do discurso. Muitos homens começaram a observar comportamento, estabilidade emocional, responsabilidade e coerência. Porque no fim do dia, relacionamento é convivência. E convivência sem respeito, sem admiração e sem tranquilidade vira peso. A internet acelerou isso. Hoje os homens veem histórias de falsas acusações, divórcios destrutivos, manipulação emocional, desgaste psicológico e relações extremamente desequilibradas acontecendo o tempo inteiro. Então o homem moderno começou a fazer uma pergunta simples: isso realmente vale a pena? E quando a resposta não parece clara, ele simplesmente se afasta em silêncio. Não é revolta. Não é protesto. É só alguém escolhendo preservar a própria paz. Relatos de uma mulher solteira em pleno 2026. Bom, eu tenho 29 anos e eu tô solteira há 8 meses. E esse é o tempo máximo que eu fiquei solteira na minha vida inteira, tá? Então, tipo, minha vida parou em 2015, né? 2015 era tudo muito diferente. Flerte era diferente, conversa era diferente, o jeito de... qualquer coisa, na verdade, era diferente. 2015 era outra formiga. Preciso contar essa história pra vocês porque minhas amigas me pilharam tanto pra não poder contar isso aqui que, enfim, tô criando coragem, tô falando agora. É tudo muito estranho. O jeito de conversar, o jeito de paquera. Então, pra mim, tá tudo sendo muito novo, muito diferente. Mas, enfim. Baixei o Tinder, né? Que, no caso, eu sou meio travadinha e tal. E o Tinder me deu uma desenrolada. Porque até então, eu moro numa cidade pequena. E assim, o guri, ali, ele mora uma hora e meia, mais ou menos, da minha cidade. E aí ele, pinta de baixão, não sei o que, toda papapá. Papo vai, papo vem. Ele disse assim, vai, vou pra outra casa, onde portar. E eu disse, tá, vem. E aí ele, vou passar o final de semana. Daí eu já fiquei tipo, tá, vem. Eu tô experimentando, então pra mim tá sendo muito diferente. Tudo que tá acontecendo daqui em diante tá sendo muito diferente. E veio na sexta-feira, ele chegou lá em casa meio pouco da manhã, porque a cidade dele, como eu falei, era mais longinho, ele trabalhava, enfim. Saiu do trampo e foi lá pra casa. Aí, tá, chegou lá, a gente, né, conversou um pouquinho e foi pros finalmente. Tipo, eu tava, né, lá embaixo. E aí ele começou a se empinar e mais, e começou a levantar. E aí eu fiquei tipo, tá, lembrei da minha irmã, foi esquisito isso, mas eu lembrei da minha irmã na hora que ela falou assim, o homem quando normalmente levanta demais, se empina demais, ele gosta, né, que mexa no canal dele ali, tanto com o dedo quanto com a boca. Aí eu fiquei tipo, não vou meter a língua em lugar nenhum, gosta, né, então, tipo, azar. Continuei ali, tivemos essa relação, pá. Dia seguinte a mesma coisa, a gente teve algumas relações e tudo do mesmo jeito, ele rebolando, espinando e tal, e eu já ficando tipo, eu não vou fazer nada no furico desse maluco ali, porque até então, tipo, ele nem fez em mim, eu falei, não vou estar fazendo nos outros, sendo que eu não tô recebendo porra nenhuma. Sábado de noite, a gente tava meio tocado da ceva, né, e aí ele foi mais além, aí eu tava lá embaixo de novo, e aí ele se empinou demais e empurrou a minha cabeça, mas empurrou as câmeras. E aí eu fiquei, tipo, ai, que loucura. Tipo, só que assim, ó, ele tava todo peludo. E que eu falei, verdadeiramente ele não tinha feito absolutamente nada em mim. Eu não via estar fazendo alguma coisa nele, sendo que eu nem recebi em troca. Eu já tava dando carinho nele, ali, e ele queria carinho demais. Só que, como eu falei, eu parei em 2015, então tudo em 2015 era muito diferente. Então foi tudo muito estranho e novo, tá sendo tudo muito estranho. E aí ele me empurrou e ainda falou assim, ai, lambe, amor. E aí eu fiquei, lambe, amor. Aí eu disse, eu fiquei, não. E aí ele, tu não gosta? E eu disse, não. Primeiro que ele tava parecendo uma floresta negra, né? Pensando, ai meu Deus, universo. Cara, eu ainda fiquei pensando, eu falei, o ano que vem, pensando em 2025 já, o ano que vem vai ser um ano diferente, dedo no cu e gritaria, pá. Só que era pra ser no meu. Não era pra ser nos outros. Só que eu não especifiquei pro universo que era pra ser no meu. Eu só falei, dedo no cu e gritaria, o universo entendeu. Vou mandar um dedo no cu e gritaria pra ti. Então. Gente, o que tá acontecendo com as pessoas? Tipo, não tinha nem um pouquinho de intimidade. A gente não tinha se visto outras vezes. Foi a primeira vez que a gente tinha se visto e já tava tudo muito, tipo, ai, lá, meu amor, o cara parecia uma floresta negra, todo peludo. Cara, tu não fez um carinho em mim, automaticamente. Eu não recebi absolutamente nada. Não sei se vocês me entendem, né, de carinho.
não recebi nada. E o que eu faço sentir? Sendo que eu não tive nenhuma troca. Aí os homens só querem estar recebendo ali, tipo, vem a voz do vosso reino e me esquece. Não estou jogando por eles gostar ou não, pra mim é diferente, só que automaticamente tu não faz nada a ninguém e tu não tem uma intimidade. Antigamente as pessoas quando pediam algo, tu tinha que ter um entrosamento, tu tinha que ter uma intimidade ou conhecer a pessoa um pouco mais. Não na primeira vez, cara, e eu fiquei tipo, que? Tipo, do nada? E aí, tava tudo muito estranho, eu não sei o que tá acontecendo com o ser humano, eu literalmente, como eu falei, parei em 2015, então era tudo muito diferente, e os homens eram diferentes, e, gente, sério, tá estranho, e vou te falar, tá muito estranho, as coisas em dia, e eu não sei, provavelmente já deve ter acontecido muitos relatos com vocês também, mas a dica é específica para o universo aqui que realmente vocês querem, mas deixam tudo muito bem especificado. Não larga só as palavras ao vento, porque automaticamente ele vai entender da forma que ele quiser e vai dizer assim, tu não era isso que tu queria? Então toma. E eu sou... Sério, pra mim tá muito surreal. Mas então é isso. Só precisava contar esse relato e é isso aí. Beijos, não lá embaixo, mas... Mulheres solteiras em 2026. É com vocês que eu falo. Eu queria saber, assim, eu acho que não é só comigo e nem com as minhas amigas. Eu acho que é meio que geral, mas vocês digam pra mim nos comentários. E também não sei se é a cidade que eu moro em Florianópolis. Gente, cadê os homens solteiros e interessantes? Essa cidade, toda vez que a gente sai, é uma decepção. A gente tem que sair pensando na gente, em curtir, em aproveitar o rolê entre amigas, porque se a gente sair esperando encontrar alguém, encontrar um boy, gente... Eu não sei aonde eles estão se enfiando ou se eles simplesmente não existem mais. Porque todo lugar que a gente vai é casal, família, gays, mulheres, muitas mulheres. E a gente tem visto muitas mulheres solteiras nos rolês, assim. E não tem visto homens. E todo rolê que a gente vai, chega muita mulher solteira. E aí fica, tipo, 50 mulheres solteiras pra 4 machos, mais ou menos. E quando eu digo mais ou menos, é mais ou menos mais pra menos do que pra mais. E aí parece que ficam aquelas mulheres todas, tipo assim, nossa, homens. E aí a gente fica, tipo assim, meu Deus, e aí em Deus uns caras, assim, horrorosos, calvos, assim, não... Ai, gente, tipo, uns caras que a gente para pra analisar depois, feios, mas é que tá tão escasso que parece que as mulheres ficam, tipo assim, meu Deus, homens, sabe? Assim, então, a conclusão que eu tiro disso é que a gente tem que sair pro rolê pra curtir entre a gente, pra aproveitar, assim, entre a gente, porque não dá mais pra sair em rolê achando que vai encontrar alguém. Porque não vai encontrar. Agora, aonde, como, eu também não sei mais o que fazer. Eu tô há 7 anos solteira. Eu estou há quase uma década solteira. Então, assim, eu não sei mais onde procurar, o que fazer, o que não fazer. O que me resta é vestir uma camisola bonita e ficar em casa curtindo a minha própria companhia, com uma camisola bonita, tomando um vinho, assistindo um filme. E é isso, gente. A gente tem que curtir a nossa própria companhia, porque se depender de macho hoje em dia, a gente vai viver depressiva, né? Porque... Então, assim, não aguarde a ocasião especial pra se sentir bem, pra vestir uma roupa bonita, não economize suas roupas, suas camisolas, seus perfumes, use mesmo, não fique esperando pela outra pessoa, porque já se passaram 7 anos por aqui. Então, assim, o conselho que eu dou é, compra uma camisola bonita, se sente bonita em casa, sabe? Porque às vezes a gente tá tanto tempo solteira e não tem a ocasião, e a gente não se arruma nunca, tá sempre de camisetão, largado em casa. E pra que esperar alguém, né, pra se arrumar uma ocasião especial? Por que a ocasião especial não é você mesma, né? Então, assim, seja a ocasião especial, se presenteie, compre uma camisola linda como essa. Tipo... E é isso que eu tenho pra falar. Por aí, na cidade de vocês tá assim também? Os lugares só tem mulher, casal, gays? Se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido uma coisa. Esse canal não é sobre guerra entre homens e mulheres. É sobre consciência. Sobre enxergar o que muita gente prefere ignorar. Sobre homens que decidiram parar de viver no automático. Porque um homem consciente muda a forma como ele se relaciona. Muda a forma como ele se posiciona. E principalmente, muda a forma como ele valoriza a própria paz. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal e faz parte da Ordem Masculina. Aqui a gente fala sobre relacionamentos, comportamento, inteligência emocional e a realidade que poucos têm coragem de discutir sem filtro. Deixa seu comentário. Quero saber a sua visão sobre tudo isso.
E se esse vídeo te trouxe clareza, compartilha com outro homem que também precisa ouvir isso. Nos vemos no próximo vídeo.